Oi, gente. Meu nome é Fernanda Barleta. Eu sou candidata a vereadora pelo PV aqui em Piracicaba e eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. Eu entrei em contato quando eu soube das entrevistas porque eu acredito que é importante a gente levar à população a informação necessária para que as pessoas possam escolher a melhor opção, não só a melhor pessoa, mas o melhor plano de governo, a melhor proposta, o melhor projeto, tanto para a prefeitura como para a Câmara dos Vereadores. A primeira pergunta que vocês mandaram é em relação a mim. Eu falar um pouquinho de mim, da minha vida, dos estudos, atividades que eu desempenhei. Eu tenho 46 anos, sou nascida e criada aqui em Piracicaba, tenho 3 filhos. Trabalhei na área de comércio, sempre trabalhei na área de comércio e prestação de serviços. Eu dou aula de inglês desde os 17 anos e então também trabalho nessa área de educação, um pouco diferente do que a gente fala de educação tradicional, porque eu trabalho com ensino de idiomas em escola de línguas mesmo, escola de idiomas, mas é educação, você está trabalhando com isso, né, com o ensino. Parte de comércio, trabalhei em loja de roupa, locadora de vídeo. Dentro da prefeitura eu trabalhei na secretaria de governo e durante muitos anos eu trabalhei com a minha mãe na estética. Eu sou filha da Linda, esteticista. Muita gente me conhece como a Fernanda, filha da Linda. E foi nessa área de estética, quando eu estava trabalhando com estética, que eu comecei a me interessar pela parte comportamental, pelo psicoemocional. Aí eu fui estudar coaching, programação neurolinguística, estou finalizando os estudos para psicanálise. Então a gente foi aprimorando, entendendo um pouco mais do ser humano. E isso é importante quando a gente fala de política, porque o sistema, a gente fala tanto de um sistema, mas o sistema, na verdade, ele não existe, ele é uma coisa abstrata. O sistema, ele é gerido, ele é planejado, ele é criado por pessoas. Então, quanto mais a gente conhece desse comportamento humano, melhor a gente consegue, inclusive, estabelecer uma comunicação e uma relação até na área política. Outra pergunta que me foi mandada foi em relação aos projetos e se eu sinto que o meu partido, o PV, tem um programa que combina com o meu. Primeiro vamos começar falando sobre o partido. Desde 2019, desde mais ou menos setembro do ano passado, eu tenho recebido alguns convites de alguns partidos para ser candidata a vereadora. O que me fez aceitar o convite do PV foram justamente os valores que o PV tem como espinha dorsal casam com os valores que eu tenho como espinha dorsal. A questão dos direitos humanos, a questão da sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tira dessa caixinha de plantar árvore ou limpar o rio. Sustentabilidade tem a ver com tudo que diz respeito à vida humana. A sustentabilidade é a qualidade de vida que a gente tem no presente e a qualidade de vida que as próximas gerações terão. Consequente das nossas ações, decisões, escolhas, né? Então, essa bandeira da sustentabilidade, ela é muito forte dentro de mim. Essa questão dos direitos humanos, ela é muito forte dentro de mim, porque a espinha dorsal dos meus projetos, das minhas ideias, da minha batalha, da minha luta, são as pessoas em vulnerabilidade. As mulheres, os jovens, as crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Em 2 momentos eu prestei trabalho na Fundação Casa. No primeiro momento, trabalho voluntário, eu oferecia oficinas de cidadania para os jovens. E num segundo momento, como oficineira pela SEDAP, é uma ONG de Campinas que faz trabalhos incríveis de cultura, literatura, oficinas de música. É fantástico o trabalho do SEDAP dentro das Fundações Casa. E eu dava oficina de literatura para os meninos. Nesses 2 momentos eu ouvi muito, aprendi muito da história, da vida de cada um deles. E são coisas que às vezes a gente não imagina que ainda acontece numa cidade como Piracicaba. A gente está na nossa rotina, na nossa correria, meio que envolto numa bolha que muitas vezes não permite que a gente conheça tudo que acontece em Piracicaba, tudo que está
que a cidade não é só esse mundinho nosso, né? Então, as minhas bandeiras, os meus projetos, as minhas ideias, elas são principalmente voltadas a trabalho e renda, educação, cultura e lazer para as populações, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente precisa descentralizar ações. Temos projetos magníficos dentro da Câmara dos Vereadores, como o Fórum de Empreendedorismo Feminino ou a Escola do Legislativo, mas que precisam chegar às comunidades, que precisam chegar até as periferias. Muita gente não tem acesso devido à dificuldade de deslocamento, de horário, de compromissos de trabalho, por N razões. Então é preciso esse olhar com atenção e com muito amor no coração para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, para que as políticas públicas realmente atinjam aqueles que precisam atingir, realmente atendam às demandas que existem. A outra pergunta é em relação ao papel da mulher na sociedade. Antes disso, tem uma pergunta sobre a intimidade que eu tenho com a área administrativa de um município, quanto que eu conheço dos problemas que temos em Piracicaba e o que eu entendo ser prioritário. Eu trabalhei na Secretaria de Governo. Foi o momento que eu estive mais próxima da administração pública, em que você vê a rotina de uma secretaria, a rotina da prefeitura, os trâmites. Além disso, a Fundação Herbert Daniel do PV e a Secretaria Nacional de Formação do PV ofereceu aos candidatos, às pessoas que estavam pré-candidatas, cursos de formação em que a gente discutia economia, a gente discutia agricultura sustentável, cidades sustentáveis, direitos humanos, habitação, a gente discutia lei orgânica, lei de diretrizes orçamentárias, a gente falava sobre o funcionamento da Câmara, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, o que você precisa, qual que é o processo, qual que é o trâmite. Para quê? Para que não importa qual das pessoas desse nosso grupo, são 35 na nossa chapa, 35 pessoas que se prepararam para, caso eleitas, assumir esse cargo de vereador ou vereadora e oferecer um trabalho de qualidade para a cidade, isso foi feito para que a gente consiga exercer esse trabalho com qualidade, com a qualidade que Piracicaba merece, com a qualidade, com o comprometimento, com a responsabilidade, com o respeito que Piracicaba, que o cidadão, que a cidadã piracicabana merece, precisa. Então essa é a relação que eu tenho, essa intimidade que eu tenho com a área administrativa. Em relação aos problemas, como eu falei, a gente tem uma noção dentro daquele mundo que a gente vive. Para a gente ter uma noção total, é preciso que esse mandato seja participativo. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte dentro de mim, é um compromisso que eu assumo. Sendo eleita, o meu mandato será participativo. Foi assim que eu aprendi. Foi esse exemplo que eu tive com a Nancy Tami, que está vereadora e é nossa candidata a prefeita pelo PV. A participação da população, como eu vou entender as demandas de uma sociedade se eu não estou junto dessa sociedade, como que eu vou entender as dores, as necessidades de uma comunidade se eu não conversar com essa comunidade, se eu não ouvir de quem tem aquela realidade no dia a dia o que eles precisam. Então isso é essencial, a gente entender a cidade através de um mandato participativo, eu acredito nisso. Em relação aos problemas, a gente pode citar dois que estão assim na boca de todo mundo, que é a água e o transporte público. Falta água em Piracicaba, tem muita gente que passa 3 dias até sem água na torneira com o hidrômetro correndo com ar. A conta chega, mas a água não. O ônibus, esses contratos que ninguém entende direito como que foi feito. Uma empresa que surgiu, sabe-se lá de onde, com um ônibus, com carros de qualidade inferior, mais velhos, apresentando problemas. A população paga e paga caro pelo transporte público, mas não está recebendo um serviço de qualidade. Então, esses dois problemas eu coloco como assim, coisas que precisam entrar na pauta urgentemente. A outra pergunta, como eu falei, era do papel da mulher hoje na sociedade.
falar o que eu penso sobre a mulher na política, no trabalho e em posições de comando. Eu sou sobrevivente de violência doméstica. De um tempo em que não existia a Lei Maria da Penha, não existia políticas públicas de mulheres, não existia rede de proteção. Então eu sei na pele a falta que faz isso. A falta que uma política pública realmente efetiva, que realmente atenda a essa necessidade. A falta que isso faz. O papel da mulher hoje em dia é ocupar espaços. Que espaços? Os espaços que ela quiser. A mulher, ela pode ser chefe de nação, ela pode ser chefe de família, ela pode ser chefe de empresa, ela pode ser CEO, ela pode ser empreendedora, artista, cientista, criadora, escritora. A mulher, ela pode ocupar o espaço que ela quiser. Porque nós temos isso na nossa Constituição, que todas as pessoas são iguais, têm os direitos iguais. Se nós temos os mesmos direitos, nós precisamos ter os mesmos espaços disponíveis e ter acesso a esses espaços. Eu acredito nisso. É importante a mulher nesses espaços. E a mulher na política, mais ainda. Nós somos uma sociedade que tem maioria mulheres, mas a representatividade, nós temos uma maioria masculina. Para que as nossas demandas sejam realmente atendidas, as mulheres precisam estar nas posições de comando político para levar essa voz, para levar essa demanda, para tomar as atitudes, as ações que precisam ser tomadas para resolver essas questões. E a última pergunta, né, falar um pouquinho, porque eu acho que eu posso ser útil para Piracicaba, justamente por toda essa experiência de vida que eu tenho. Sobrevivente de violência doméstica, contato com a vulnerabilidade social através dos trabalhos na Fundação Casa e também na Casa do Bom Menino. Desenvolvi trabalhos dentro da Casa do Bom Menino junto com os educadores da ala infantil, do setor infantil, que cuida inclusive de bebezinhos que são retirados da família por questão de segurança. A gente tem uma sociedade socialmente, psicoemocionalmente carente, que precisa de atenção, que precisa de cuidado. Por isso eu acredito que eu posso sim contribuir para Piracicaba, contribuir para a cidade, para as pessoas, O foco da minha bandeira principal, o foco da minha luta, o foco de tudo aquilo que eu acredito, são as pessoas. Por isso eu quero deixar aqui um convite para que você acesse as minhas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube só com as minhas propostas, Fernanda Barleta 43433. Estou disponível, quem quiser mandar mensagem, entrar em contato. A gente está aí à disposição para esclarecer, para conversar um pouco mais. Eu gostaria de convidar cada um de vocês que está assistindo essa entrevista a vir junto comigo construir uma cidade com mais oportunidade e dignidade para todos, para realmente todos. Obrigada a todos, obrigada pela atenção, pela oportunidade, parabéns por essa iniciativa. E até o dia 15 de novembro. Vote, PV, vote 43.